Cara, em termos de público, é bem legal. A gente tem feito bastante show no Brasil, tem shows, muitos shows são sold out e tá tendo bastante público. E, cara, tá forte, cara. Como o Moisés falou, eu acho que ainda no meio mais mainstream rola um certo, não Um diria medo, né? preconceito, mas assim, um acesso não é tão fácil assim. Mas eu acho que o metal extremo aqui no Brasil, assim, público, bandas, produtores, tá indo bem, cara. A gente tá. O Cris é uma banda que tá aí já, né, 30 anos na estrada e a gente vê o nosso público. A gente toca ver os mesmos fãs que via há 20 anos atrás e uma geração nova vindo. A gente vê moleque de 18, 17 anos e cara de 50, cara. Então é uma coisa, a gente vê que esse estilo de som, metal extremo, independentemente do que acontece na cena, os ups and downs aí das modas, etc e tal, ele não morre, ele é eterno e vai se manter firme, cara. E a gente se mantém firme junto. Cara, é uma coisa que a gente vem batalhando aí bastante tempo e eu acho que, independente assim do estilo que a gente toca, a gente conseguiu assim transcender um pouco o limite do estilo, né? Como eu falei, a gente consegue entrar em certos ah, lugares assim que o estilo ele praticamente ele não existe, cara, entendeu? Então a gente passou um pouco dessa barreira da limitação do próprio estilo. Uh, Tu vai no show do Crisium hoje, tem punk, tem cara que curte thrash metal, que curte heavy metal. Então eu acho que um pouco a banda vai muito do que a banda está produzindo, do que a banda está fazendo. Tem muita banda boa aí, mas às vezes falta um pouco de apoio, ou a própria mesma dedicação, ou, ou criar algo realmente assim algo novo. Então é uma coisa assim que a gente entendeu, passa um pouco desse, é o estilo que a gente faz assim, mas o fato da gente já estar batalhando bastante tempo e fazendo bastante tour, gravando, a gente sempre se dedicou muito ao que a gente faz assim, e eu acho que isso aí, né, ajudou a gente a ultrapassar um pouco, no caso, o limite do estilo, né? A gente não vai, se a gente faz um show, não vai ser só aquela galera do death metal que vai estar ali. Então eu acho que isso é importante. E outros estilos também, cara. Eu acho que o metal, assim, ele, ele poderia ser, ele é um pouco fechado no Brasil, às vezes é meio fechado o nicho do estilo do heavy metal, do thrash metal. E então o fato da gente estar batalhando bastante tempo e desenvolvendo um trabalho, gravando e saindo em turnê, você acaba passando a limitação de um estilo, de ser taxado, ó, isso é death metal, isso é thrash metal, acaba sendo tudo metal, mas é isso aí para você desenvolver, acho que só com anos mesmo de trampo e gravando e sempre correndo atrás. Né? A gente começou a compor na época da pandemia, então tinha esse desafio também, né, de segurança, de saúde, e não podia se reunir muito também, mas a gente, tipo, começou, como sempre foi, ensaiando, a gente tem um estúdio, fazendo jam, eu criando alguns riffs, os caras criando a parte deles, bateria, baixo, vocal, letra, né, meu? Então a gente, quando decide, assim, fazer um disco, a gente fica muito focado, 100%. A gente não é tipo, hoje eu fiz uma música, vou mandar pra vocês, ou daqui um tempo fazer outra, não. Assim, tipo, a gente quando entra na ideia, vamos fazer um disco, a gente pega a vibe e foca nela, né, pra criar algo ali que tem a ver com o momento que a gente está vivendo e compartilhar a ideia, né. Então, o maior desafio, então, acho que foi esse, porque veio todo o problema da pandemia, né, pós-pandemia, ela que estava acabando a pandemia quando a gente foi gravar, mas ainda tinha umas restrições que a gente não sabia como ia funcionar a própria a cena, os shows, se a gente ia ter oportunidade de voltar a tocar de novo, como sempre foi, né?
teve várias coisas que foram canceladas, todo mundo perdeu dinheiro, então tinha umas dificuldades assim que a gente não encarou muito nos outros discos, né? Principalmente na última década. Então a maior dificuldade que teve nesse momento foi a gente acreditar que ia voltar ao normal as coisas, ia voltar a fazer turnê, etc e tal, porque a gente, quando lançou o disco, ia ter uma outra turnê, e foi cancelada também. Daí teve outra que foi cancelada. Então a gente ficou muito nessa insegurança, assim, então focou direto na música, vamos fazer um disco. É um disco, como o Max falou também, é um disco bem direto, assim, ele mudou um pouco a maneira que a gente fez os 2, 3 últimos discos, que tinham músicas mais longas, mais épicas, com mais solos, etc e tal. E é um disco que veio com mais raiva mesmo, talvez subconscientemente, com músicas mais curtas, mais brutais, uma mensagem assim mais rápida, assim, né? Então, mas eu acredito que o maior desafio mesmo foi a pós-pandemia, as restrições, a incerteza de que as coisas voltariam ao normal, né? E aos poucos veio vindo, e ainda tem sequelas, né, meu? Porque, tipo, veio toda aquela avalanche de banda quando voltou ao normal, que queriam tocar em festival, que queriam fazer turnês. Então, assim, muitas bandas desapareceram também, né? Muitas bandas que eram boas desistiram. Então, esse foi um dos maiores desafios, é tu conseguir impor tua banda de novo, né? E continuar desenvolvendo e crescendo. Sim, né? Eu acho que o Morten Sollius e o Unmerciful Order tem algo em comum. Não sei porquê, mas na minha cabeça existe talvez a cor da capa, as músicas curtas, uma brutalidade, assim, eles têm algo muito em comum. O Morten Sollius tem uma capa bem agressiva, violenta, que também retrata mesmo também um pós-apocalipse. E com certeza, mano, esse disco merece ser celebrado, porque nós éramos guri vindo de Porto Alegre lá e, né, tipo, não sabia muito como funcionavam as coisas, só queria tocar pelo amor ao metal, pelo amor ao death metal, assim, né, não pensava em sucesso, a gente era feliz só ensaiando, a gente agitava, era feliz por aquilo, tá entendendo? Então, claro, daí a banda, como a tua pergunta, né, o que aconteceu nesse meio, foi se profissionalizando, foi entrando no mercado, tá entendendo? Teve que se adequar ao mercado, já teve momentos que já fizeram pressão na banda, pra banda mudar, não sei o que. Começou, o disco às vezes não tá vendendo bem, o visual não é assim, as músicas são muito brutal para tocar em determinados festivais, etc. A gente sempre foi engolindo muita coisa, e sempre vindo, né? Tinha aquelas modas, aqueles hypes do momento, mas o Crisium sempre vindo. Então, nesse meio, entre esses 2 discos, teve muita dificuldade, mas teve muita vitória também. O Crisium conseguiu chegar, assim, uns momentos ótimos, assim, né? Tipo, tocando death metal, sendo brasileiro, sendo 3 latinos, conseguindo atingir umas marcas, assim, bem significativas, assim. E então é isso, cara. Às vezes é ups and downs, às vezes tá melhor, às vezes tá pior. A banda, se for ver toda a discografia, nunca mudou drasticamente o estilo, continua o mesmo, mas evoluiu, acho, em arranjo, todo mundo se aprimorou no seu instrumento. Né, sabe como funciona melhor as regras desse jogo, sabe? Tem toda uma negociata também, cara. Tem tudo por trás de uma banda, tá se apresentando, tem toda uma infra desde voo, visto, gravadora, contratos, gravação. Então, tudo isso te traz experiência, né? Mano, enquanto a gente tiver saúde e tiver unido, houver essa união e vontade, paixão pelo que a gente faz, se estiver vivo, a gente vai continuar tocando, cara. O death metal, é lógico, ele exige mais fisicamente, né? Principalmente bateria, vocal, né? E a gente aí já tá com vários anos de banda aí, não é mais guri novo. Mas o principal é isso, cara. A gente vai continuar, o Crisium vai continuar levando o legado, sem trair o estilo musical, né? Tipo, eu acho que nem o Max falou, tu tem que ser fiel às tuas raízes, ao que tu faz. Não ser radical, falar mal dos outros estilos, porque cada pessoa tem o direito de fazer o que ela quiser, tá entendendo? As bandas, elas têm que se preocupar em desenvolver algo, uma identidade em primeiro lugar, cara, entendeu? Então, às vezes, é o que falta mesmo, assim, cara.
Às vezes a pessoa, a banda quer aquela, tá com aquela sede de sucesso e pula na... Ah, a tendência agora é essa, a tendência agora é aquela, entendeu? A gente, claro que a gente se adapta, né, cara, o momento, cada disco tem que ter uma característica diferente, embora o mesmo som, a mesma levada, tem que ser criativo, cara, tem que desenvolver identidade e eu acho que o nosso maior desafio sempre foi esse, se manter, tanto que a gente está aí já esse tempo todo aí e estamos vivos, mais forte do que nunca, porque justamente, igual o Moisés falou, a gente desenvolveu essa fanbase real, né, cara? Não é... Às vezes tem esse sucessinho de internet e tudo, mas a realidade mesmo, na hora de você sair numa turnê, ou você bancar, fazer um show, como eu falei, o Crisium é uma banda que a gente conseguiu atingir diferentes nichos, assim, e às vezes é só as bandas pop, rock que estão ali, justamente porque a gente desenvolveu uma identidade, cara. Então é isso aí, esse foi o nosso maior desafio. E a gente agradece aí 1000 grau aí todos a gurizada que tem nos acompanhado aí e comprado nosso material e dos shows aí. Sem eles não existe nada. Então é isso aí, cara. Você pode ter certeza que Crisium, enquanto a gente tiver lenha pra queimar, vai continuar sendo Crisium.